melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3.823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Bom dia, a paz do Senhor, aqui é o Bispo Márcio Monteiro. Você vai agora ouvir uma mensagem gloriosa da Palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, de 7 às 8 da manhã, estamos aqui com estas mensagens que você todos os dias pode aprender mais e mais da Palavra do Senhor. Diz assim a Palavra de Deus em Josué capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Diga comigo, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Gente, a mensagem de hoje tem por tema Josué, diga Josué, e as 7 etapas para uma vida vitoriosa. Josué e as 7 etapas para uma vida vitoriosa. E aí eu quero que você assemelhe essa mensagem à sua vida cristã. Porque muito embora nós estaremos falando sobre Josué lá no Antigo Testamento, mas o Deus do Antigo Testamento, ele não mudou, ele é o mesmo.
Lá em Malaquias, no capítulo 3, verso 6, diz: eu sou o mesmo, eu não mudo, por isso vocês não são consumidos. Amém? Então Deus não mudou. E uma das coisas que a teologia mais defende na personalidade de Deus é que ele é imutável. Amém? E por que ele é imutável? Pelo simples fato dele ser perfeito. E quem é perfeito não tem que ser mudado. Quando ele já é perfeito, não tem nada que ser transformado. Amém? Então, porque Deus é perfeito, a sua misericórdia dura para sempre. E nós estamos aqui hoje falando sobre 7 etapas para uma vida vitoriosa. Por quê? Porque, irmãos, a gente entra no caminho de Deus sem perceber como devemos caminhar com Deus. Então nós temos uma série de mensagens todos os domingos falando sobre essa caminhada. E hoje eu queria ressaltar a vida de Josué. Primeira coisa, a primeira etapa, diga, a promessa. Deus prometeu a Josué que ele iria assumir o lugar de Moisés, o grande profeta. E Deus, quando manda que ele assuma essa posição, Deus diz, olha, dispõe-te, no versículo 2, tem que haver uma disposição para o chamado. Se você tem um chamado de Deus, você tem que se dispor a agir a sua fé. Você não pode simplesmente ser chamado por Deus e ficar de braços cruzados, porque o chamado de Deus requer de nós uma atitude. Amém? Você, quando vai até Deus dizer, Senhor, muda a minha vida, muda a minha casa, muda a minha família, muda o meu casamento, Senhor, abençoa o meu lar, você tem que estar disposto a agir a sua fé depois disso. Porque quando você apresenta uma causa a Deus, Deus te dá um chamado de vitória. Amém? Esse chamado de vitória requer de você uma atitude, requer de você que você tenha disposição para o que vem. E quando Josué recebe o chamado, ele tinha que se dispor a passar por aquilo que viria à sua frente. Nós vamos estudar aqui com Josué, que a Bíblia diz, dispõe-te, verso 2, agora, e passa pelo Jordão. Primeira coisa que ele vai passar, o Jordão. As águas do Jordão. Ele tem que atravessar as águas do Jordão, e ele diz, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E ele recebe a promessa ao se dispor a passar o Jordão. Imagine, Moisés passou pelo Mar Vermelho, por dentro do mar. E Josué vai passar pelo Jordão. E com o povo de Deus. Não o mesmo povo lá que estava com Moisés, porque aquela geração, ela havia quase toda morrido. Mas ele vai passar com outra geração depois de 40 anos no deserto. Ele vai, então, levar esse povo para a terra que o Senhor havia prometido. A promessa é, vai e te dispõe. E faz conforme tudo que Moisés, meu servo, te ordenou. Não te desvie da palavra nem para a direita nem para a esquerda. Medita nela de dia e de noite. E faz segundo tudo que está escrito nessa palavra. Essa é a ordenança da promessa. Se você tem uma promessa, então guarde a palavra da promessa. Do jeito que Deus te falou, ele vai cumprir. Então a primeira coisa é a promessa. A segunda coisa é que quando você recebe a promessa, você tem que estar já envolto das coisas que você vai ter que realizar. Muito bem. Se você caminhar comigo aí na Bíblia, tá? Quando ele passa o Jordão, a Bíblia diz que ele passa o Jordão, mas antes dele passar o Jordão, ele recebe então de Deus a incumbência. Ora, você vai passar o Jordão, mas lá, quando você passar pelo Jordão, você vai ter um compromisso comigo. Você vai ter que conquistar uma cidade. Uma cidade que está entre você e aquilo que eu quero para a sua vida e para esse povo. O nome dessa cidade é Jericó. Tá? Eu não vou me alongar muito no capítulo 3, no capítulo 4. Eu quero ir com vocês logo para o capítulo de número 6. Vá comigo aí para o capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes.
Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade quantas vezes? 7. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, se você somar 6 dias uma volta e no 7º dia 7 voltas, dá um total de quantas voltas? 13 voltas. Olha que coisa. Você vai fazer conforme a minha palavra. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Faz conforme tudo que está escrito. Ora, Moisés, ele havia ensinado muito bem Josué a saber como andar com Deus. E uma coisa que Josué aprendeu é a não menosprezar a palavra do Senhor, a não pormenorizar os intentos de Deus. Ora, Deus tinha um intento de trazer a ele uma conquista, mas para isso ele tinha que saber caminhar com Deus. Então, naquele momento, Deus se apresenta a ele depois de ele ter levado o povo à circuncisão. Ele chama o povo no capítulo 5, irmãos, para a circuncisão. E no capítulo 5 a Bíblia diz que todo o povo pratica, né? Aqueles que eram a segunda geração, eles são circuncidados. São circuncidados. Era necessário porque a circuncisão era um sinal de obediência, de aliança com o Deus eterno. Depois da circuncisão, eles celebram a Páscoa, que também era outra orientação de Deus. Depois da Páscoa, ele fala com o Senhor. O Senhor se apresenta a ele, porque ele havia feito a circuncisão, ele havia feito a Páscoa, ele estava obedecendo a Deus, ele havia atravessado o Jordão conforme Deus mandou, ele estava seguindo as orientações de Deus. Mas agora, Deus mostra a ele as muralhas de Jericó, muralhas intransponíveis. Não havia exército de povo algum que conseguisse conquistar aquelas muralhas. Para quem não sabe, haviam casas em cima das muralhas. Pessoas moravam lá em cima, de tão largas que eram as muralhas. E não era uma muralha só que estava entre Josué e o povo de Jericó. As muralhas, elas eram muito altas e elas tinham uma largura enorme. E havia uma muralha aqui, um espaço chamado fosso, que era um local, que era o buraco entre uma muralha e outra, porque depois dessa muralha havia uma outra muralha tão larga quanto aquela, tão forte quanto aquela, tão alta quanto aquela, e um fosso no meio. E nesse fosso, quem caísse morria. Então, irmãos, era intransponível. Se alguém passasse pela primeira, de certo que não conseguiria passar pela segunda. Enquanto as pessoas tentavam passar pelas muralhas, haviam os arqueiros, haviam os flecheiros, haviam aqueles que jogavam lanças, havia então as catapultas que jogavam madeira em chama e outros tipos de materiais. O óleo quente era lançado sobre quem tentasse subir aquelas muralhas. Então eram intransponíveis. E o que é que Deus diz para Josué? Deus diz para ele dar 13 voltas em torno da muralha. Parece brincadeira, né? Parece coisa de menino. Olha, você vai durante 6 dias dar uma volta com o povo todo. E quando chegar o 7º dia, você vai dar 7 voltas naquelas muralhas. E a Bíblia diz que Josué chama todo o povo, os generais, os soldados, os sacerdotes, ele envolve os levitas, ele chama todo mundo e diz: olha, assim diz o Senhor, foi assim que Deus disse, e nós vamos fazer exatamente do jeito que Deus ordenou. E eles começaram a dar aquela volta em torno do primeiro dia, em torno daquela muralha. Eu imagino, irmãos, que haviam pessoas no meio do próprio Israel que estavam fazendo pouco caso da fé de Josué. Mas imagine aquelas muralhas intransponíveis, os homens gritavam e diziam: vocês são doidos, um sol quente desse, e vocês rodeando muralha? E a Bíblia diz que eles deram uma volta no primeiro dia. E no segundo dia, não importasse quem falasse, eles deram a segunda volta. E no terceiro dia, não importasse quem falasse, deram a terceira volta. Sabe, no 4º dia, eles deram a 4ª volta. Irmãos, na sua caminhada de fé, na sua caminhada com Deus,
Quantas vezes você foi parado por causa de pessoas que ficam se intrometendo na sua fé? Que ficam fazendo chacota do seu Deus, ou da sua fé, ou da sua igreja, ou da sua forma comportamental, porque você se torna diferente, porque você faz coisas que são diferentes daquilo que eles imaginam ser o que seja uma vida religiosa. Eles não entendem você. Às vezes dentro de casa. E as pessoas ficam lá naquelas muralhas, naquelas fortificações, naquela vidinha, fazendo caso daquele que está vivendo uma fé. E aí, eles deram a 4ª volta e a 5ª. E no 6º dia, deram a 6ª volta. E parece brincadeira, mas não é, irmãos. Eles estavam sisudos, eles estavam bem orientados, eles estavam olhando para o alvo, eles estavam ali sem querer mais se importar com nada, porque parece que os dias só fortaleceu a vida deles. No primeiro dia eles se incomodaram, no segundo também, mas no terceiro em diante, para eles não importava mais, eles estavam caminhando com Deus. Eu imagino que enquanto os sacerdotes cantavam, tocavam, louvavam, enquanto os tambores batiam, enquanto os instrumentos eram tocados, irmão Marcelo, enquanto aquele povo louvava ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Exércitos, eles começaram talvez andando devagarzinho, mas de repente entraram numa marcha de fé. Eles estavam marchando porque no primeiro dia não compreenderam, no segundo também não, mas do terceiro para frente, criou então dentro deles uma razão. Eles começaram a perceber por que estavam caminhando. E a primeira pergunta que nós temos que responder é: nós entendemos por que estamos caminhando? Por que estamos na igreja? Por que estamos lendo a Bíblia e não o Alcorão e não o livro de Confúcio? Por que estamos aqui diante de um Deus que não vemos nenhuma imagem? Por que estamos aqui, irmãos? A nossa caminhada se justificará se nós tivermos uma razão. E a única razão que pode justificar a nossa caminhada de fé é quando nós entendemos com um coração aberto o projeto de Deus, o chamado de Deus para a nossa vida. Então o terceiro dia passou, o 4º também, o 5º também e o 6º também, mas eles estavam bem mais fortes e não importava quem se levantasse contra eles, eles não iam mais mudar o destino, eles não iam mudar a orientação. É para rodar? Vamos rodar. É para caminhar em torno? Vamos caminhar em torno. Porque há uma ordem, há uma palavra, há uma profecia, há uma orientação, e não importa quem seja contrário, nós estamos aqui para seguir a palavra de Deus. No 7º dia, eles deram, então a Bíblia diz, olha só, assim fareis por 6 dias, e então no 7º dia, versículo 4, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada um qual em frente de si. No 7º dia, 7 voltas. Quem vai derrubar essa muralha é o Senhor. Você só tem que fazer uma coisa: seja corajoso, seja forte. Volte aí para o capítulo 1, por favor, para você entender. A única coisa que Josué tinha que fazer, ele diz, verso 7, tão somente ser forte e o quê? Muito corajoso. Porque se ele não fosse forte na fé e corajoso na batalha, ele iria retroceder, ele iria retroagir, ele iria se importar com quem estava criticando a fé dele, com quem estava dizendo não vai dar certo. Mas quando chega no 7º dia, ele conclama o povo para ser mais forte do que nunca. E diz aquele povo, demos 6 voltas durante 6 dias. Agora no 7º, daremos no mesmo dia 7 voltas. E o povo entra na mesma fé. E rodeiam ali 7 vezes. Irmãos, e na 7ª volta, a Bíblia diz que o povo gritou,
Amém? E quando os homens gritaram, aquelas muralhas caíram. Houve vitória, porque Josué obedeceu a palavra que foi dada por Deus a ele. Amém? Então, você tem que se colocar na posição de conquista. Quando nós falamos de uma vida vitoriosa com Deus, ela requer que você tenha uma promessa. E a promessa está aqui, ó, na palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus, sim ou não? Se você crê, tu e tua casa serão salvos. Se você crê, amanhã vai ser um dia de bênção na tua casa. Bispo, eu creio, então você vai vencer o vício. Eu creio, você vai ter filhos abençoados. Eu creio, você vai conseguir crescer espiritualmente. Você vai se libertar de amarras que estavam lhe prendendo. Porque você tem a promessa. Mas não somente a promessa. Você resolveu caminhar com Deus, independentemente de qualquer pessoa ou situação. Você vai dar a Deus aquela caminhada, aqueles passos que Ele tem ordenado que você dê. Amém? O tempo é de Deus. São 6 dias, são 6 anos, são 60 anos, não importa. Você vai dar a volta que tem que ser dada. E quando chegar no 7º dia, ou no 7º ano, ou nos 70 anos da sua vida, não sei quando, mas Deus vai derrubar todas as muralhas e você vai ver a vitória. Creia nisso. Você não tem só uma promessa. Jesus disse, eu sou o caminho, para que você caminhe com Ele. A terceira coisa importante é que você tem a promessa, você tem então que aprender a caminhar com Deus, e você então tem que aprender a conquistar. Conquistar. A Bíblia diz, escrito pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, que nós temos que deixar as coisas que ficaram para trás e olhar para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Nós temos que fazer aquilo para o qual fomos conquistados. Nós temos que conquistar as coisas para as quais fomos conquistados. Deus nos conquistou através da cruz do Calvário para que a gente conquiste aquilo que Ele pré-ordenou para a nossa vida cristã. Agora, bispo, como é que eu consigo fazer isso? Veja o que Deus disse. Aqui em Josué capítulo 6, versículo 15, diz assim, no 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade quantas vezes? 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada. Grife isso. A cidade será condenada. Ela e tudo quanto nela houver. Tudo quanto nela houver. O tudo não quer dizer algo. Quer dizer algo e alguém. Tudo lá estava condenado. Amém? Exatamente como Deus deu a gente a ordem. Ide e pregar o evangelho a toda criatura, não é isso? Ide pelo mundo todo. Mas o mundo jaz aonde? No maligno. Então ele diz para Josué, ó, porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, grife isso, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém, e o confundais. Então, eu quero conquistar, sim, mas eu tenho que ouvir o que Deus mandou. Deus disse que tudo ali estava condenado e que não havia ali nada que eles pegassem daquele lugar. Olha que coisa, tá? A única coisa que Deus libera, no verso 19, ele diz, porém toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro
são consagrados a quem? Ao Senhor. Irão para onde? O tesouro da casa de Deus. Iria para a casa de alguém? Não. Nem de Josué, nem de Raabe, nem de ninguém. O que fosse tirado de tesouro, seja bronze, ferro, ouro, prata, iria para os utensílios da casa de Deus. Amém? Então veja a ordem como foi dada. Quando o povo gritou, tudo o que tinha que acontecer, aconteceu. Verso 20, gritou, pois o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada. Tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Tudo isso aqui, gente, foi literalmente destruído. Agora, quando a gente vai conquistar, a gente tem que prestar atenção. Tinha uma ordem. Qual era a ordem para a conquista? Você tem a promessa, você tem a caminhada com Deus, e na caminhada você tem que aprender a não guardar aquilo que Deus condenou. Irmãos, o que acontece com a vida de gente que entra na igreja, aceita Jesus e vive debaixo de condenação? Mas, bispo, a Bíblia não diz, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo? Quem crê nisso, diz amém. Eu também. É bíblico. Para aqueles que estão em Cristo. Só que, o que é estar em Cristo? O que é estar em Cristo? Não é que eu tenha deixado a velha vida? Não é que eu tenha deixado o pecado de outrora? Não é que eu não traga comigo os despojos do meu passado? Não é que eu não pegue nas coisas que são condenadas por Deus? Querido, Gálatas capítulo 5, Paulo, ele demonstra um compêndio de pecados que foram condenados por Deus. E ele diz, os que praticam prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, peleja, dissensão, facção, inveja, bebedice, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, o que quer dizer isso na vida de Josué? Josué, você tem uma conquista, mas você sabe, quando caminhou comigo, você aprendeu que quando eu digo não é não, e quando eu digo sim é sim. E eu estou dizendo, não traga consigo aquilo que é condenado. Olha para o seu coração agora. Você tem trazido coisas condenadas na sua vida? Aquilo que você conscientemente sabe que está errado? Aquilo que você sabe, porque o Espírito Santo testifica, o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça, ele nos revela o que está certo e o que está errado. Você sabe o que está errado na sua vida? Eu digo todos, porque desde que Adão e Eva comeram aquele fruto, o certo e o errado, o bem e o mal, passaram a ser parte de nós. E nós sabemos quando estamos acertando ou quando estamos errando. E não venha com aquela coisa de eu acho, porque a ordem não foi para você achar, Josué. A ordem foi para você não se afastar do livro da promessa. A ordem foi para que você não se desviasse dele nem para a direita nem para a esquerda, mas que você fizesse conforme está escrito. Então ainda tem gente dizendo, não, mas eu acho que beber não tem problema nenhum. Eu acho que fumar não tem problema nenhum. Eu acho que eu ter um caso com uma pessoa, eu amo minha esposa, mas eu ter um caso com alguém não tem problema nenhum. Deus entende a minha necessidade sexual. Querido, a Bíblia diz que isso é condenado. Amém? A Bíblia nos traz o que é a vontade de Deus para o nosso casamento, para a nossa existência como um todo, para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde familiar e até mesmo para a saúde financeira. Quando você se afasta do livro desta lei, quando você se afasta dos ensinamentos de Deus, você traz para si aquilo que é condenado. Quem lembra do rei Belsazar, filho de Nabucodonosor? Alguém lembra dessa história? Olha o que ele faz. Ele pega os utensílios da casa de Deus e leva
para festejar com as concubinas. E Deus imediatamente traz juízo sobre ele, porque ele pegou o sagrado e misturou com o profano. Querido, você não está aqui para ser outra coisa senão o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Amém ou não amém? Você não está aqui para ser mais um esquenta-banco de igreja, não. Você, quando entrou aqui, você viu o nome dessa igreja? Como que é? Cristo salva. E o nome salva quer dizer que você vai ser salvo do pecado, da maldade desse mundo. Querido, você só não é salvo nessa igreja se você disser que não quer. Mas se você entender a proposta de Deus na vida de Josué, você vai entender por que você ainda não obteve essa vitória na sua vida, ou na sua casa, ou no seu casamento. É que você tem tocado em coisas que são condenadas. Bispo, é pecado eu fazer isso ou aquilo outro? Você sabe ou não sabe? Quem aqui não sabe quando está errando? Então, muitas vezes você faz uma pergunta para mim que o Espírito Santo já te revelou faz tempo. Faz tempo que o Espírito Santo diz para você: eu não aceito isso, isso é condenado. Não toque nisso, não faça aquilo, não fale aquilo outro. E você insiste em continuar com essa vidinha que vai só destruindo a sua comunhão com Deus. Porque Adão tinha tudo e desprezou o que tinha. Querido, em Cristo nós temos tudo. Porque o pecado entrou pelo primeiro Adão e pelo segundo nós vencemos o pecado. E o segundo é Jesus. Nós temos a faca e o queijo. Nós temos o pão e a manteiga. Nós temos tudo. O problema é que a gente não sabe caminhar com Deus e tomar posse da nossa conquista em Cristo. Ele já conquistou a salvação na cruz. Mas para você receber, você não pode tocar nas coisas que são condenadas. Quem entendeu isso? Isso. A conquista é nossa, mas Ele nos deu a ordem de como conquistar. Então se afaste de tudo que é condenado. As más conversações corrompem os bons costumes. As más amizades destroem você. Elas fazem com que você se torne uma pessoa impura perante o Senhor. Samuel, na casa de Eli, no templo com Eli e Hofni e Finés, eu dizia: gente, Samuel tinha tudo para ser um homem mau, mas ele não se deixou levar pela maldade de Hofni e Finés. Amém? Nós não podemos nos deixar levar pelo mal do outro. Eu tenho até uma coisa comigo, tem irmão que diz assim: bispo, eu quero falar com o senhor. Aí às vezes é um problema, sabe aquele problema? Fulano falou do ciclano, que falou do beltano. Eu digo: irmão, não vamos perder mais tempo com isso não, Jesus está vindo. Não gasta meu tempo com isso não. Ah, bispo, é porque eu fiquei tão angustiado, eu fiquei tão atribulado com isso. Pois eu digo para a pessoa: você está perdendo seu tempo. Um tempo tão precioso. Um tempo em que você tem que remi-lo. Um tempo que você tem que se consagrar para o Senhor. Um tempo que você tem que orar mais. Que você tem que se lançar mais para Deus. Você está preocupado com o que os outros estão falando? Eles estão lá em cima da muralha. E você tem que estar caminhando com Deus e dando as suas voltas espirituais. Jesus te deu a conquista, mas Ele também te deu a ordem. Sai da condenação. Amém? Quarto ponto. Quando a gente olha para a cruz do Calvário e diz: eu quero a salvação. Lembra que eu disse? Jesus é Senhor e Salvador. Mas se for só Salvador e não for Senhor, você não vai para o céu. E Ele só é Senhor se você obedecer a Ele, a palavra dEle, a orientação do Espírito Santo dEle. Porque tem muita gente que quer o Salvador para não ir para o inferno, mas ninguém quer o Senhor para obedecer a ordem. E a gente tem que obedecer a Deus. Imagine Josué dizendo: não, Senhor, 13 volta não, vamos combinar aqui que 13 no sol quente, sol a pico, todo mundo falando mal da gente, e aquela pressão toda, e o povo vai reclamar também, e haja os irmãos batendo tambor lá, e tocando os tamborins e as coisas lá, e os éfodes e tudo mais. Senhor, cansa um negócio desse, cansa, nós estamos no deserto, a gente já vem 40 anos no deserto, a gente passa pelo Jordão, e o Senhor quer que a gente dê 13 voltas, são 7 dias caminhando em torno dessas muralhas altíssimas, o povo vai se abater, as pessoas vão se angustiar,
Senhor, vamos diminuir de 13 pelo menos para 8, vamos negociar aqui esse negócio, vamos fazer diminuir um pouco esse tempo, para que 6 dias, 7 dias, vamos fazer tudo em um dia só ou 2, porque a insolação é braba e o deserto é quente. Josué aprendeu com Moisés a não regatear com Deus, a não ficar, se indispondo contra a palavra, contra a ordem. Ele sabia que tinha que ser obediente. Em tudo ele tinha que ser obediente. Mas, irmãos, houve desobediência. Abra aí, por favor, no capítulo 7, versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas, o quê? Condenadas. Eu estou ouvindo aqui Deus dizendo, e o povo da igreja, Assembleia de Deus Cristo Salva, tem prevaricado nas coisas condenadas. Por quê? Porque as pessoas entram na igreja como se fosse um clube social. Ou não é, pessoal? Elas não guardam o pé antes de entrar na casa de Deus. Elas não percebem que esse não é outro lugar, senão aquele terrível lugar que Jacó disse. Ele chamou aquele lugar de um lugar terrível, porque esse não é outro lugar, senão a casa do Deus vivo. E ele chamou aquele tanque de Betesda. Ele cava um fosso, né? Um tanque, e chama de Betesda, porque é casa de Deus, porta do céu. Imagine, quando a pessoa está na casa de Deus, ela não pode prevaricar. Irmão, prevaricar é você fazer o contrário, é você passar por cima de ordens, é você descumprir mandamento, é você deixar de lado, você ignorar tudo que Deus tem colocado para você nessa casa. Quando você vem à igreja, você tem que se propor a receber a sã doutrina. Você tem que se propor a receber o sagrado ensinamento. Não é uma questão de opção sua. É uma questão de ordenança de Deus. Quando a gente está na casa do pai e da mãe da gente, quando o pai diz, vai dormir, o que é que você faz? Você vai dormir. Quando o pai e a mãe diz, desliga a TV, o que é que você faz? Desliga a TV. Por quê? Quem pode manda e quem tem juízo obedece. Você está na casa do pai. Quando você vai para a sua, você faz o que quer. Vai até 5 da manhã assistindo televisão, se quiser. Você vai dormir na hora que você quer, porque a casa é sua. E lá na sua casa, você faz o que quer e sofre as consequências disso, sim ou não? Aí quando você está com a vida toda desordenada, porque você fez tudo o que queria, você vem vazio, sem sentido, para a casa do pai. E aqui ele começa a colocar de novo ordem na casa. Ele diz, olha, o culto tem que ser com decência e ordem. E ele começa a te orientar de novo, para você ter hora para fazer tudo na sua vida. O livro de Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Você começa a entender o Kairos, que é o tempo divino, e o Cronos, que é o tempo humano. Você começa a entender as orientações da sagrada palavra de Deus. E aí a sua vida já começa a ter que se adequar a esse processo. No capítulo 7, versículo 1 diz que eles prevaricaram. Isso quer dizer que eles desobedeceram. E quando eles desobedecem, veja só. Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Podia tomar? Não, mas ele pegou. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Irmão, Deus mudou? Eu falei logo no início, Deus mudou? Não? Então, sabe quem é o povo que vai ficar no período do arrebatamento? É o povo que pegou as coisas condenadas. Vão ficar para os 7 anos da ira de Deus. Quem sabe disso? Não é só Israel, não. Nós temos que entender que a igreja desobediente, rebelde e obstinada de coração, ela vai sofrer o dano dos 7 anos da grande tribulação. Ela vai sofrer porque prevaricou, porque esteve em desobediência à sagrada palavra. Então, irmão, você quer realmente ser arrebatado? Sim ou não? Faça como Filadélfia, aquela igreja que a Bíblia diz, tu guardastes a minha palavra e por isso eu te guardarei no período da tribulação. Então você tem que ser obediente à palavra. Acã desobedeceu, prevaricou e trouxe maldição para Israel. E a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu
Toda vez que você pega o que é condenado, você acende a ira de Deus na sua vida. Quer ver uma coisa? Quando o casamento está todo desregulado e começam a falar em divórcio e não sei o que, eu não te amo mais, já não é mais como antes, alguém prevaricou. Alguém quebrou a aliança. Alguém fez o que é mal aos olhos de Deus e trouxe ira para dentro de casa. Quando você pega aquilo que é o dízimo, a oferta que é do Senhor, e você começa a usar para si e desobedece a Deus, você começa a ter problema em casa. Começa a faltar uma coisa e outra dentro de casa, e você se aperreia e diz, meu Deus, o que está acontecendo? Você acendeu a ira do Senhor, porque você tocou aquilo que é condenado. O Senhor disse que ninguém toma a glória dele. Ele disse, olha, antes de mim não houve nenhum Deus, depois de mim não haverá nenhum, e a minha glória não darei a outrem. Então você tem que lembrar que o que é de Deus, e o que é seu. Tudo que você tem vem do Senhor, mas tudo que Deus tem é para abençoar a sua vida. Amém? Então, está aqui, prevaricou. Quando eles prevaricaram, a Bíblia diz que começou a haver problema. Vamos lá para o versículo 4. Versículo 2 diz, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai era uma cidade bem pequenininha, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Querido, nós estamos falando de alguém que tinha uma promessa. Qual era a promessa? Quem lembra? Capítulo 1, versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Uma cidade pequena, diante de Jericó, uma muralha enorme, uma cidade enorme que foi conquistada, porque Deus derrubou as muralhas. Agora vem uma pequena cidadezinha no caminho. E alguém diz, Josué, não precisa de muita gente, basta 2, 3 mil homens, resolve o problema. Josué vai e diz, pois tá bom, manda os homens lá. Eu nem vou não, porque é tão pequeno. Vai lá, vão lá. E sabe o que acontece? Veja aí no 4. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Perderam. Por que perderam? Porque ganharam de uma muralha, de uma cidade que era intransponível, e perderam contra uma pequena cidade que nem muralha talvez tivesse. Porque havia desobediência. Irmãos, diga comigo bem alto, faça assim, levanta a sua mão e diga, eu tenho uma promessa, eu conheço o caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho. Amém? Eu tenho uma promessa, continua, eu tenho uma promessa e eu conheço o caminho. Agora, eu tenho uma conquista, mas eu também tenho uma orientação para a conquista. Eu não posso tocar em nada que seja condenado. E se eu desobedecer, a desobediência vai trazer a derrota. E essa, gente, é infalível. Quando você desobedece, por mais que você tenha certeza, tenha fé que vai dar tudo certo, dá tudo errado. Tem gente que se desvia nessa jogada aqui. Tem gente que se desvia, porque diz, puxa, eu sempre fui um homem de fé, uma mulher de fé, e eu estou sendo derrotado, está dando tudo errado, a minha vida está dando para trás. A Bíblia dá um conselho, examina onde caíste. Volta e examina onde foi que você desobedeceu. Quando foi que você prevaricou contra o Senhor Todo-Poderoso? Sabe quando eu tenho lembrança de alguma prevaricação minha, de alguma desobediência? Irmão, eu peço a pedir perdão, Senhor. Eu fui um insano, eu fui um louco. Eu estava, Senhor, eu fui terrível naquele dia. Senhor, me perdoe, Pai. É coisa de 50 anos atrás, gente, mas eu ainda estou pedindo perdão hoje. Porque eu não quero que nada impeça a minha vitória. Amém? Bispo, o Senhor já te perdoou, eu tenho certeza, eu tenho fé. Mas eu tenho que vigiar para não continuar em desobediência. Para não voltar.
Por isso que eu examino muito onde foi que eu caí, por que foi que eu caí, o que foi que aconteceu, qual foi o pensamento que veio em mim, por que o meu coração ficou entre dois pensamentos, titubeou naquela hora. E ali eu vou fazer uma coisa que é o meu quinto ponto, diga, autoexame. Autoexame é uma investigação. Quando você vai ser, a Bíblia diz, examine-se o homem a quem? A si mesmo. Antes de comer o pão e beber o cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para quê? Para sua própria condenação. E não discerne, não entende o que está fazendo. Está celebrando o corpo e o sangue de Cristo de forma impura. Então, autoexame. Veja aí na Bíblia o autoexame que é praticado. A Bíblia diz aí, irmãos, lá em Josué capítulo 7, no versículo 5 diz, os homens de Ai feriram deles uns 36 e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Primeira investigação é essa. Puxa, eu fui derrotado, eu estou desempregado, puxa, lá em casa está tudo amarrado, poxa, eu estou com problema no casamento, puxa, eu estou frio espiritualmente, as coisas, eu ando, tem doença lá em casa de caminhão, o que está acontecendo que está tudo dando errado na minha vida? Primeira coisa, Josué se prostrou perante o Senhor. Amém? Vai primeiro para o campo espiritual. Deixa de ser carnal e ficar olhando. Fecha os olhos da carne e entra no mundo espiritual, porque a primeira investigação é aquela interior. Você vai ter que entrar no sagrado, no santo. Sabe onde é? O templo e morada do Espírito, que é você. Você vai ter que olhar para a sua consciência. Você vai ter que olhar para dentro de si. Porque se está tendo uma derrota na tua vida, é porque você desobedeceu à orientação de Deus. Você prevaricou contra o que Deus ordenou a você. Amém ou não amém? Você pode se esborrachar de trabalhar, que a coisa não anda. Você só dá é aquela coisa, passinho para frente, passinho para trás. Passinho para frente, passinho. Recebe dinheiro, o bolso é um saco furado. Não adianta. Não adianta. Então examine espiritualmente. Vai lá para o joelho. Senhor, tem coisa errada na minha vida. Eu quero que o Senhor me revele. Eu quero que o Senhor me mostre. Porque o bispo fala lá na igreja, mas às vezes eu não presto atenção. Às vezes o meu ouvido é de mercador. Eu não guardo muito o que ele diz. Eu não medito muito. Mas quando você chega em casa, você vai para a televisão. Irmão, chegar em casa hoje, esquece televisão. Entra lá no teu quarto e pensa nessa mensagem de hoje e diz, caramba, eu vou meditar nessa passagem. Eu vou meditar no que o bispo falou. E eu só saio desse quarto quando eu tiver a revelação de onde foi que eu caí e por que eu fiz essa besteira. Porque eu prevariquei, as coisas estão dando errado. Eu vou fazer um autoexame espiritual primeiro. E quando ele fez o autoexame espiritual, aqui no versículo de número 7, ele fez o autoexame. Veja, disse Josué, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentássemos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué, levanta-te. Sabe por que Deus disse isso? Porque essa oração de Josué, irmão, essa oração aqui não estava legal. Porque ele entrou em investigação espiritual, mas ele entrou para dizer, Senhor, a culpa é tua. O Senhor me prometeu que eu iria ser bem sucedido e que ninguém poderia me resistir. E olha só o que deu. A gente vence contra Jericó e perde contra uma cidade pequena. O que o Senhor está fazendo, Senhor? Com o teu nome? Com o teu povo? Eu digo que sou crente, que sou da igreja, só vivo na terra.
ele estava errado em dizer isso para Deus. Tem gente que quando está na derrota quer culpar Deus. Lembra de Jó? Perdeu num só dia 10 filhos, as terras, as casas, os bois, as ovelhas e os servos. Só ficou um servo de resto, para avisar para ele que ele tinha perdido tudo. Ele colocou pano de saco, colocou cinza sobre a cabeça, se deitou no chão em reverência a Deus e disse: o Senhor me deu, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jó não atribuiu a Deus nenhuma falta. Mas quando as coisas dão errado na sua vida, a primeira coisa que você faz é esfriar e desviar. Então presta atenção que você está orando errado. Vamos orar certo? Deus diz assim: levanta, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Por que você está assim? A culpa não é minha. Eu dei a promessa, eu dei o caminho, eu dei a conquista. Mas o que foi que você fez com a promessa, com o caminho e com a conquista? Você desobedeceu, você prevaricou, você fez tudo o que não era para fazer. Então Deus começa a revelar a Josué e diz assim: olha, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram. Não só pegaram, furtaram. Pegaram algumas coisas que não podiam pegar e outras que eram para o templo. Lembra? O ouro, a prata, que era para o templo, eles guardaram debaixo da tenda, debaixo de um tapete. E aqui diz assim, ó: Pai do Senhor, irmão, glória a Deus. E a vida só o fiapo. E tudo que é condenado, tudo que é errado sendo praticado. As coisas invertidas na sua vida. Deus sendo desonrado através do seu mau testemunho. Então presta atenção no que Deus está revelando. Ele diz assim: pecaram, tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Quem entendeu isso? Irmãos, você está no limo. Diga: promessa, bem alto, promessa, chamada. Quem tem chamada tem o quê? Conquista. Você tem a caminhada, você tem a conquista, mas você não pode desobedecer. Desobedeceu? Se examine. Examinei. Bispo, o que é que falta? Cura. Você já sabe onde é que está errado? O que foi que você fez que é condenado? Onde prevaricou? O que você tomou que não está certo? O que você tem escondido? Você não pode viver essa vida cristã dissimulada, falsa. Irmão, você tem que reconhecer o seu erro. Amém ou não amém? Não adianta, você esconde para a esposa, esconde para o marido, mas não esconde de Deus. Você esconde do bispo, mas não esconde do Espírito Santo. Você vai ter que consertar. Não adianta ficar com um cara de crente denorex, o que parece, mas não é. Você tem que ser de verdade um cristão. Você tem que assumir valores. Você tem que assumir os erros, pagar o preço dos erros. Isso é muito interessante, porque tem crente que diz assim: eu vou me consertar daqui para frente. Quer dizer que o que você fez para trás, você quer deixar tudo destrambelhado? Não, senhor. Vai lá e conserta o que você fez de errado. Vai lá e pede perdão para quem você machucou. Vai lá e devolve o que você tomou de alguém. Faz que nem Zaqueu, 4 vezes para quem eu defraudei, para quem eu tirei as coisas. Devolva, dê o juro, dê a correção. Isso é demais para você? Para Deus não. Para Deus o nome disso é justiça. Amém ou não amém? Quem quer caminhar com o Senhor? Pois então tome os valores espirituais. Tem cura. Tem o bálsamo de Gileade. Tem cura para você. Tem solução para a sua vida. Mas você tem que estar disposto a pagar o preço dessa cura. Amém?
o caminho do me perdoe. Se o meu povo, 2 Crônicas 7,14, se humilhar, vai até a pessoa e pede perdão. Ah, bispo, não dá não, me perdoe. Ah, começou, já está me pedindo perdão, pede para ele também. Não, o senhor eu consigo ter raiva do senhor, mas dele eu tenho. Vai lá, quebra o coco, destrói a muralha. Eu não consigo, então dá 6 voltas, todo dia uma volta, em torno do quarteirão daquela pessoa. Pode dizer que você está ficando doido. Mas no 7º dia, dá 7 voltas. Quando der 13, aí você diz, puxa, é melhor eu pedir perdão, porque eu não aguento mais esse rojão aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque Deus fez o povo andar 40 anos no deserto. Se você não pedir perdão, você vai ficar muito tempo nessa vida. Vai lá. Paga o preço. Se humilhe. Ore. Busque a face de Deus. E se desvie do mau caminho. Amém? Tem cura. Diga, tem cura para mim. Qual é a cura? Capítulo 7, versículo 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda. O nome do cidadão era Acã. Acã pegou aquelas coisas, e ele confessou. Aqui no versículo 20, aliás, 19 diz: então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata. Para onde é que tinha que ir essa prata? Para a casa de Deus. E ele fez o quê? Levou para a tenda dele. E a capa podia ser pegue, pessoal? Não, porque era babilônica, estava condenado. A vinda do Senhor é iminente, a qualquer momento. Por que eu vou deixar para amanhã se eu não sei o dia de amanhã? Se eu não sei se Jesus amanhã não já veio? Então você não pode pedir tempo para isso. Você tem que resolver agora a sua vida. E por último, vem a vitória do Senhor na sua vida. No capítulo 8, a Bíblia diz: disse o Senhor a Josué, versículo 1, não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha, que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Amém ou não amém? E Josué foi e venceu a batalha. A vitória veio. Mas para chegar na vitória, ele teve que entender tudo que eu expliquei para você hoje. Quem entendeu o que eu expliquei? Ouça estas e outras mensagens do Bispo Márcio Monteiro no YouTube, canal AD Cristo Salva. Se inscreva e compartilhe. Faça as 3 orações diárias no Instagram do Bispo Márcio Monteiro, ao meio-dia, às 18 horas e à meia-noite. E a partir das 2 da tarde tem o programa escatológico A Última Trombeta.